Uma vida devotada para viver uma vida de justiça, uma vida de obediência, uma vida de verdade. Então, Paulo ele fala sobre isso. E ele, nesse texto, que nós não abrimos, mas nós estamos citando, 2 Coríntios 11, se alguém estiver anotando, 3 e 4, ele fala para os coríntios que se eles recebessem outro Jesus, se eles seguissem outro Jesus, se eles recebessem outro Espírito ou outro Evangelho, eles sofreriam com razão. Então, às vezes, nós detectamos alguns problemas na igreja, algumas dificuldades, que é justamente o trabalho que Jesus está fazendo com essas igrejas que estão retratadas no Apocalipse, advertindo sobre possíveis erros, para dar à igreja uma condição maior, uma solidez maior à igreja. Paulo está dizendo à igreja de Corinto que se você se deixar mudar, se você deixar que as influências alterem o propósito de Deus, a palavra de Deus, o Jesus que você recebeu, o Espírito Santo que você recebeu e a estrutura do Evangelho que é pregado, se você deixar isso mudar, consequentemente, você sofrerá mudanças, você sofrerá alterações na sua vida que correspondem a esse afastamento de Deus, que correspondem a essas mudanças. Porque aquilo que é falso não pode produzir algo bom, não pode produzir algo que seja real, não pode produzir com intensidade. Sabe, queridos, a gente está encontrando aí muitas dificuldades, porque os homens querem alterar as coisas. Você pode observar que os alimentos alterados pela ciência, eles trazem dificuldades. Então, tudo que é alterado, tudo que foge do princípio natural, que foge aquilo que é original, ele acaba produzindo um efeito contrário, ou talvez limitado, ineficiente. Pessoas que muitas das vezes estão vivendo problemas espirituais, mesmo dentro da igreja, não necessariamente dentro desta igreja, mas também dentro desta, muitas das vezes é porque estão trocando as coisas. Eles não estão seguindo ao Jesus verdadeiro. Eles não têm uma visão e um entendimento do Jesus real. Eles não têm o Evangelho genuíno. Eles não têm o Espírito genuíno. Então acabam sofrendo consequências na sua vida que eles querem atribuir a alguém. Eles querem culpar alguém. Eles querem dizer que alguma coisa está errada. E muitas das vezes essas pessoas se revoltam com Deus, se revoltam com a igreja e vão para o mundo, vão viver uma vida totalmente largada, descomprometida e ainda sofrendo um dano muito maior. Quando na verdade o Senhor Jesus está dizendo: corrija a tua vida, aprenda com as coisas que Ele está dizendo. Uma das coisas que a gente pode atentar nesta manhã é que o Senhor Jesus ele manifesta-se a esta igreja dizendo: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Sabe, queridos, toda a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus, ou que Deus, na verdade, é um só. Que existe um só Senhor e um só Espírito. Mas aí você se depara com um texto em Apocalipse dizendo que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. E a gente sabe que a gente está tratando num texto em que muitas coisas são figurativas. Elas têm um propósito de nos trazer elucidações espirituais. A gente sabe que toda criança, numa fase em que ela não tem a capacidade de ouvir uma verdade muito profunda, você tem o ensino cognitivo, você tem aquilo que você usa como comparação para que ela aprenda. Sabe, nós somos crianças espiritualmente falando. Somos distantes de uma realidade de entendimento. A nossa mente é muito pequena. Deus precisa fazer comparações, Deus precisa usar de parábolas, Deus precisa usar de situações que possam nos dar entendimento. E é isso que Ele está fazendo. Quando Ele fala dos 7 Espíritos, na verdade Ele está falando de uma plenitude, Ele está falando de uma abundância, de algo que é pleno que vem de Deus. A gente sabe que Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, Ele é retratado como aquele que tem a plenitude de Deus. E Ele fala aqui, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Uma das coisas que a gente pode perceber em Isaías, no capítulo 11, se não me engano, ele fala exatamente a respeito de uma unção que está sobre Jesus Cristo. Então ele fala que o Senhor foi ungido com uma unção espiritual, e ele retrata ali 7 tópicos importantes na vida daquele ungido que é Jesus Cristo, o qual está apontado por Isaías como o servo do Senhor, como aquele que recebe a plenitude de Deus.
Uma coisa que eu acho interessante antes da gente falar sobre Isaías, de usar o texto de Isaías, é um paralelo que a gente pode fazer com Zacarias capítulo 4. Zacarias tem uma visão naquele tempo, quando na verdade o templo vai ser reconstruído. E havia toda uma expectativa para reconstruir o templo. E eu quero que você entenda nesta manhã que quando a gente fala de templo, de uma forma profética nas Escrituras, a gente faz referência à igreja. Toda vez que no Velho Testamento faz referência a templo, está fazendo referência profética à igreja. Quando a Bíblia fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, ela está falando que a segunda condição do cristão, assim como está retratado em Cristo, o primeiro Cristo que veio na forma física, temporal, vamos dizer assim, mas aquele que ressuscitou com uma glória maior. Então a glória da segunda casa, que é o Jesus ressuscitado, é maior do que a glória do primeiro. A igreja que hoje você vê, você não consegue vê-la ainda na sua glória, mas a glória da segunda casa, o segundo templo, a segunda habitação de Deus, que somos nós, ela é maior. É isso que a palavra de Deus está retratando. Então, pode parecer que não há ligação, porque lá está falando do povo de Israel, das necessidades religiosas, da construção do templo. Mas você pode observar que quando Zacarias tem essa visão, ele exatamente vai mostrar que na sua visão ele vê um grande candelabro. Isso te remete ao Apocalipse. Jesus passeia entre os candelabros, mas Zacarias está vendo um único candelabro. Um candelabro totalmente de ouro também, que tem uma alimentação farta de azeite, que é retratada com os canos, ou canudos, que vão ser inseridos em cada lâmpada. Ele tem uma visão de um candelabro com 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas, cada lâmpada vai receber 7 canudos, que mostra a provisão de Deus para a igreja, que mostra que a plenitude do Espírito de Deus precisa ser derramada sobre nós. Nós não podemos nos contentar com um canudo entupido. Nós não podemos contentar com uma alimentação limitada do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz assim, através do apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito. Ou seja, continuamente busque o enchimento de Deus. Busque se satisfazer, busque se encher, ser completo de Deus. Porque encher-se pressupõe isso, que você está transbordando. Pressupõe que não há espaço mais para encher. Mas por mais que você se encha, Deus ainda é grande demais. Por isso que a Bíblia fala que em Jesus o Espírito não é dado por medida. Em Jesus o Espírito é dado de forma plena. E Paulo, retratando isso, se não me engano, Colossenses ou Efésios, ele fala que exatamente Jesus Cristo habita nele toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Então, Jesus também, outro texto bíblico diz, não é dado a ele o Espírito por medida. Ora, se não é dado por medida, como é dado? Totalmente. Então, quando ele diz, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, significa que Deus deu a totalidade da presença de Deus está em Cristo. E quando ele se apresenta à igreja, vocês podem observar que ele está se apresentando a uma igreja que está morta. E ele tem os 7 Espíritos. Ele tem a plenitude da vida de Deus. E ele quer mostrar que não há necessidade de uma igreja viver morta, ou existir morta. Ela precisa fazer valer aquilo que é direito dela, conquistado por Jesus. É isso que Jesus está mostrando a essa igreja. É isso que Jesus está mostrando a esse líder. Mostrando que a igreja pode ser rica de Deus. Ela pode crescer em Deus. Ela pode ter toda a plenitude de Deus através do próprio Cristo. Porque se ela tem Jesus, se ela anda obedecendo, se ela não troca o evangelho que Jesus ensina, se ela não dilui o Espírito que Deus dá, se ela não falsifica as coisas, não se deixa influenciar por falsificações, então ela terá todo o resultado positivo na vida dela. É isso que ele está dizendo. 7 canudos alimentavam aquelas lâmpadas. Cada lâmpada tinha 7 canudos, o que mostra que todos nós, como igreja individual, por exemplo, somos a igreja pentecostal de Nova Vida em São João, temos próximo a nós uma outra igreja,
né? Uma outra denominação. Mais para o lado você tem outra. Toda igreja que seguir a Jesus, ela terá a plenitude de Deus se estiver ligada corretamente a Jesus. Toda. Não há alguma igreja em que o Senhor quer liberar um pouco e uma outra menos ou mais. Não. Toda igreja está conectada ao Espírito Santo por meio de Jesus. Jesus é aquele que alimenta a igreja. Nessa visão de Zacarias, o candelabro era um candelabro de 7 lâmpadas, alimentado por um grande vaso de azeite. Deste vaso saía 7 tubos que vinham até as lâmpadas. E quando chegava nas lâmpadas, ele se dividia em 7 canudos, ou 7 tubos, que alimentavam cada uma das 7 lâmpadas. O que mostra, pela própria interpretação que o anjo dá a Zacarias, que aquela grande obra que estava acontecendo na construção do templo, através de Zorobabel e Josué, era a obra feita pelo poder do Espírito Santo. Ele diz isso, porque Zacarias fica em dúvida: o que é isso que eu estou vendo? O que significa? E então o anjo diz: não sabes o que é isto? E então ele começa a dizer: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor estava fazendo um grande mover espiritual, profético naquele tempo. E não há quem possa resistir o mover de Deus. Sabe, queridos, quando Deus se levanta para atender as nossas orações, quando Deus se levanta para responder a oração de uma igreja que clama, não há quem possa resistir. Nós clamamos ao Senhor, mas o Senhor está pronto a nos atender. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus é o mesmo. O nosso Deus não muda. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem a plenitude. Você não precisa viver uma vida medíocre. Você não precisa viver uma vida limitada em Deus. Você tem que viver uma vida ilimitada. Você tem que viver uma vida de surpresas a cada dia. O Senhor tem que trazer sempre surpresas. Você tem que viver sempre o novo de Deus a cada manhã. A palavra de Deus diz que Ele renova as suas misericórdias sobre nós. Há sempre o tratamento de Deus sobre nós cada dia. E esse tratamento não é um tratamento como os homens dão, um tratamento limitado, com reservas. O Senhor tem um potencial, o Senhor tem uma capacidade, Ele derrama de uma forma abundante sobre nós. Aleluia. Nós cantamos aqui uma canção e nós dissemos: ainda que eu não mereça, ainda que eu não mereça. Sabe, querido, talvez nessa manhã você não se sinta merecedor. Talvez você não se sinta em condições de receber nada. Mas o Senhor não está perguntando se você está em condições. Ele te adverte porque te ama. E Ele não para de suprir a tua necessidade. Ele não para de cuidar de você por causa de uma falha. Pelo contrário, Ele vem e mostra a você aonde foi o erro. Porque Ele te salvou para te entregar a Deus. E quando Ele fala aos líderes, Ele fala porque Ele tem a mesma postura. Deus sempre vai exigir de cada um de nós que temos responsabilidade na igreja. Quando eu falo líder, eu não estou falando apenas de uma presidência, como é o caso do bispo. Eu estou falando de todos que estão investidos de uma autoridade de Deus na igreja. Todos que participam de alguma forma, todos que têm uma função, que têm um serviço, que vão tratar de alguma coisa, precisam fazer com excelência, precisam se esmerar, precisam melhorar, precisam ampliar as suas condições. Porque o Senhor Jesus é aquele que faz as coisas com excelência. Porque Ele sabe para quem está fazendo. Ele está fazendo para Deus, o seu Pai. E por isso que Ele fala que eu não tenho achado a sua obra boa para que eu possa mostrar ao Pai. Eu não tenho achado a sua obra íntegra para que eu possa mostrar a Deus. Diante de Deus, o que você está fazendo está imperfeito. É isso que Ele está dizendo. E eu não posso te apresentar. Eu não posso dizer para Deus: olha só que bonito que Ele fez. É isso que Ele está dizendo. Porque o que Ele está mostrando aqui, e você vê no contexto dessa leitura, que no final Ele vai falar exatamente isso. O que Ele quer na sua vida é, na verdade, te apresentar a Deus. O que Ele quer e o que Ele tem como missão é cuidar de nós, como Ele disse lá nos Evangelhos. As ovelhas que Deus deu na sua mão, Ele não vai permitir que nenhuma se perca. Sabe, querido, isso é postura, isso é determinação, isso é zelo. É o mesmo que Ele está pedindo de cada um de nós. Sabe, uma postura de dedicação, uma postura de compreensão. Deus é aquele que deu a Jesus os 7 Espíritos. Lá em Isaías, quando você pode observar, você vê que Isaías ele fala: o Espírito do Senhor